Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Jesus é bom demais. Queridos, é um prazer estar com vocês, particularmente pela primeira vez. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. A minha gratidão ao Senhor. Eu sempre digo que é uma honra muito grande poder falar para a noiva de Cristo, a saber, a sua igreja. Então aqui está a minha gratidão sendo externada ao Senhor. A minha gratidão também se estende à pessoa do pastor dessa igreja, pastor Marcelo Croza, a toda a sua casa, a sua família, aos seus obreiros, em particular, meu amigo, meu irmão José Geraldo. É um prazer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua esposa, filhos. Queridos, me faço acompanhado, vocês vão me perdoar, ainda mais as mulheres, da mulher mais linda presente nessa igreja hoje, estar ali. E tem mais, sempre que eu pregava por aí, até o começo do ano, eu dizia que eu estava sendo acompanhado de uma princesa. Só que a partir de fevereiro desse ano, a narrativa mudou. Eu não digo mais que eu estou acompanhado de uma princesa. Eu digo que eu estou acompanhado de uma rainha. Me pergunte por quê. Porque agora ela está carregando um príncipe no seu ventre. Que Deus abençoe a vida da minha esposa, abençoe a vida do Gael, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a toda a Filadélfia. Se puder, por gentileza, o irmão do teclado, se não for ferir aqui, você pode? Obrigado. Me ajude aí, tá bom? Pregue comigo aí. Queridos, localiza, por favor, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. Quando o nosso irmão Geraldo falou, rapaz, prega lá para a família, né? Eu estou trabalhando lá num departamento de casais e vai ter um culto que eu preciso que você fale para a família. Deus me deu uma palavra e com base nessa palavra eu quero profetizar sobre a vida de todas as famílias presentes essa noite. 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. O primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo de número 3. Quantos acharam, digam por favor, eu achei. Versículo 3 nos diz assim: E os filisteus estavam numa banda do monte chamada Dalém, e os israelitas em outra banda do monte chamada Daquém, e entre eles estava o vale. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Versículo de número 25. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão ao homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, porque tu viestes aqui ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. 32 para fechar. E disse Davi a Saul: Não desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Eu prometo que eu não vou lhe pedir muitas vezes. Se eu lhe pedir algumas, você me perdoe, mas escolha uma pessoa de preferência, se for da sua família, olhe para ela e diga: a sua casa é um terreno perfeito para o operar de milagre.
que vem da parte de Deus. Agora diga para ela: se prepare, porque Deus vai operar em favor da sua casa nessa noite. Se ele acreditou, no mínimo, glória a Deus, você vai ouvir. Aleluia. Queridos, como eu disse no princípio, eu li 1 Samuel 17, eu quero liberar uma profecia, eu quero profetizar com base bíblica sobre a sua família. Enquanto eu meditava hoje pela tarde, Deus me deu como base esse texto, e eu peço que você guarde ele no seu coração, que eu vou usá-lo para profetizar sobre a sua casa. Mas antes de falar sobre esse texto, como o assunto hoje é família, é um assunto bem peculiar, especial, permita-me discorrer aqui um pouco sobre esse assunto chamado família. Quando você para falar sobre família, a primeira coisa que nós precisamos é entender que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Se você parar para meditar na Bíblia, você vai perceber que Deus, ele cria, institui a família até primeiro do que a igreja. Deus instituiu a família a princípio, dando-se uma certa prioridade, porque tratou de família como o primeiro assunto da Bíblia. Deus decidiu priorizar tanto o assunto família, que logo no principiar da Bíblia, Deus já vai começar a tratar sobre família. No livro de Gênesis, que é o livro do princípio, mas também que é o livro da família, você vai ver no capítulo 12, Deus tratando da criação da família. Você vai ver no capítulo 3 e 4, o primeiro ataque de Satanás às famílias, porque no jardim o diabo atacou o primeiro casal, e no capítulo 4 o diabo decide colocar uma desavença entre irmãos. No 2 ele ataca o casal no jardim, e no 4 ele ataca os irmãos no campo. Em Gênesis capítulo 6 você vai ver que Deus preservou as famílias através de um projeto chamado Arca, a Arca de Noé. Quando a terra passou por um dilúvio, Deus preservou a família de Noé através da arca. E no capítulo de número 12, a Bíblia me mostra Deus encontrando, na verdade, Deus alcançando todas as famílias da terra através de uma promessa que fez a Abraão. Então Deus decide priorizar tanto esse assunto família, que ele já vai tratar logo no começo da Bíblia. E o assunto família para Deus é tão especial, que no decorrer da Bíblia inteira, você vai ver Deus dando instruções. A primeira coisa que precisamos entender é que família é a primeira instituição criada por Deus, e também logo foi a primeira instituição atacada por Satanás. E se você me perguntar, Eric, por quê que o diabo logo após a criação decidiu atacar a família? Por que que o diabo investe tanto contra as famílias? Eu te digo, é porque a família, na verdade, é a base da sociedade e a base da igreja. Eu preciso que você guarde isso na tábua do seu coração. A família é uma base, é um pilar, é um sustentáculo, tanto para a sociedade quanto para a igreja. E é por isso que o diabo tem tanta sede em atacar as famílias, porque na verdade uma família saudável vai produzir uma sociedade saudável, e uma família saudável vai resultar em uma igreja saudável. Você precisa entender
entender isso. Não há possibilidade de haver saúde na sociedade se houver doença na família. Não há possibilidade de vivenciarmos momentos bons em uma igreja saudável se houver famílias doentes. Então Satanás, entendendo para poder agir na sociedade e na igreja, ele vai atacar a família. É por isso que o diabo tem raiva da família. E Deus é tão categórico em tratar de família que Ele vai nos dar instruções. Já já eu vou profetizar. Fique tranquilo. Deus vai decretar papéis bem representados na Bíblia para cada membro de uma família. A igreja está tão linda, ligada. Eu preciso que você continue assim. Na Bíblia, Deus começa a dar papéis, começa a dedicar algumas funções para cada membro de uma família. Na Bíblia, a Bíblia diz que o marido é o cabeça do lar, é o provedor de uma casa. E na Bíblia, Deus também diz que a mulher é a ajudadora, é aquela que edifica o seu lar. E na Bíblia, a Bíblia também fala sobre os filhos. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, frutos de um matrimônio. Então perceba que a Bíblia já está dando o papel de cada membro dentro da família. A Bíblia diz que o cabeça é o marido, é o provedor, a mulher é a ajudadora, a edificadora, e os filhos são a herança do Senhor. Só que a Bíblia ela é mais categórica. Ela começa a dar funções, instruções para cada membro em específico. Vamos começar pelos maridos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 25: maridos, amai-vos as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Olha o que ele está dizendo, o modelo de como vocês devem tratar as vossas esposas é Cristo. E logo sabemos que Cristo não maltratou a igreja, Cristo não ofendeu a igreja, Cristo não bateu na igreja, Cristo não fez algo de mal com a igreja. E esse é o modelo ideal de um marido no mundo cristão ou no reino de Deus. Trate as vossas esposas assim como Deus ou Cristo tratou a igreja. E tem mais, Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz: maridos, amai as vossas esposas e não vos causeis a ira. Ô marido, sabe aquele instinto debochado que vem em nós, já de fábrica? Deus está dizendo, não irrita as vossas esposas, não cause. E eu sei que pelo menos 90% dos maridos que estão aqui tem aquele instinto que nós sabemos bem, meu irmão Geraldo, é a mulher começar a falar que tu começa a cantar, é a mulher começar a falar que tu liga liquidificador, é a mulher começar a falar que tu entra pro banheiro e liga o chuveiro, tá tomando banho nada, tá ouvindo o barulho da água porque não quer ouvir a mulher. Isso é deboche, meu filho, isso causa ira. E fica tranquilo que daqui a pouco nós falamos pra mulher também, aí nós vamos ver o glória a Deus. Fica tranquilo, está escrito na Bíblia: maridos, não causeis a ira nas vossas esposas. E tem mais, na Bíblia Deus também deixou o papel bem descrito para os maridos em alguns versículos. Por exemplo, no livro de 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 está escrito: maridos, vive uma vida simples, considerando a mulher como um vaso mais frágil, trate-a com cuidado, trate-a com delicadeza, trate-a com amor, porque elas são o vaso mais frágil. Pregador, a Bíblia diz tudo isso? Está aqui. Eu disse que Deus dá papel, dá funções e instruções. Efésios 2:25 também diz: maridos, se sacrificai pelas vossas esposas, assim como Cristo se sacrificou
ou pela igreja. Olha quanta instrução linda. E eu acho interessante que a palavra amai na Bíblia, quando vai dar instrução ao marido, ela sempre vem antes da instrução. Primeiro a Bíblia fala: amai e não vos irriteis, amai e não provoqueis a ira, amai e sacrifiqueis por ela. Por que a palavra amor sempre vem primeiro da instrução? Porque não tem como cumprir uma instrução se não tiver amor, gente. Não tem como seguir o que a Bíblia diz se não amar. Escuta isso daqui, esse pregador que prega, eu li em Colossenses 3, versículo 4: acima de tudo esteja o amor, porque esse é o vínculo da perfeição. Esse pregador que prega: vou fazer 8 anos de casado. Cadê a santa? Deve ter ido ao banheiro. Sim, esse pregador que prega há 8 anos, meu filho. Eu estou falando lá em casa, tá? Estou falando eu, pregador. Há 8 anos eu estou ouvindo lá em casa: olha a toalha molhada, olha a janela aberta, olha o chinelo ali, olha a panela destampada. Meu filho, hoje eu estava saindo da igreja, eu fui pegar um grampo para limpar o ouvido, e ela falou: não bota grampo no ouvido, você bota grampo, bota cotonete, cola. Eu falei: vou botar o que, minha filha? Eu estou limpando o ouvido. E é tanta falação, é tanta coisa. E esses dias eu parei para pensar: Senhor, como é que eu estou chegando em 8 anos de casado? E Deus me disse: é porque tem amor, meu filho. Se não tiver amor, não dá para suportar. E cá para nós, eu não estou falando inglês, é muita chatice, é muita embolação, mas sabe o que Deus está dizendo? Se tiver amor, suporta. Se tiver amor, vai até o final. Se tiver amor, não separa. É por isso que o Eterno está dizendo para alguém: só haverá possibilidade de cumprir uma instrução bíblica se tiver amor. Glória a Deus. É muita falação, é muita coisa, muita coisa. Por esses dias eu cheguei no trabalho uma madrugada, e eu trabalho à noite, e eu fui abrir a porta já quase 4 horas da manhã. Minha esposa levantou e eu falei assim: a serva do Senhor acordou, veio me receber na porta, que honra. Ela veio andando para cima de mim, eu tirando a bota, cheguei a levantar o pescoço para ela me dar um beijo. Ela falou assim: ah tá, vim só ver se você ia entrar em casa de bota. E voltou para o quarto. Eu falei: Jesus, como é que aguenta? E ele disse: ama, meu filho. Se amar, aguenta. Se amar, suporta. Se amar, vai até o final. E eu quero profetizar nessa noite que Deus vai renovar o amor. Haja o que houver, venha o que vier, você vai ficar com a sua família até a volta de Cristo. Glórias a Deus. Só que a Bíblia não para por aí, também dá papéis bem definidos às servas do Senhor, as mulheres. Se você pegar Provérbios, capítulo de número 14, eu estou ouvindo um negócio aí. Só elas que falam, pastor. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. Em Provérbios 12, versículo 4 está escrito que a mulher exemplar é a coroa do marido, mas a que não dá exemplo lhe causa vergonha. Em Provérbios 31, versículo 10 está escrito que a mulher deve ser virtuosa e o seu valor deve exceder ao das joias. E no livro de Eric, que sou eu, capítulo 1, digo para minha mulher que as mulheres devem falar menos, porque falam demais. Aleluia! Só para descontrair. E só as mulheres que podem, aplauda Jesus, porque o que seria de nós se não fosse vocês? Glória a Deus. Vamos lá, gente, porque eu preciso profetizar. Há papéis bem definidos na Bíblia. Ao casal, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito: digno de honra seja o matrimônio, e o vosso leito seja sem mancha. O vosso matrimônio tem que ser santo. Ao casal, Marcos capítulo 10, versículo 9, também está escrito sobre o divórcio. Portanto, aqui
aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Há uma importância muito linda no desenvolver desses papéis que a Bíblia está deixando para nós. E também há uma importância agora, dizendo de uma forma geral às famílias, uma importância em cuidarmos bem da nossa própria casa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 está escrito: se alguém não cuida bem da sua própria casa, esse não poderá ter cuidado da casa de Deus. Então o maior alvo de dedicação de um ser que habita em uma família não deve ser a princípio a casa de Deus, deve ser a princípio a sua própria casa, porque aquele que não cuida da sua casa não terá cuidado da casa de Deus. E tem mais, Timóteo 5 verso 8 também diz: se alguém não cuida da sua própria família, este negou a fé e é pior do que o ímpio. Olha o que a Bíblia está dizendo, meu filho. Olha a importância de cuidarmos bem da nossa própria casa. Também a Bíblia nos dá instruções acerca dos deveres dos pais. Só quem é pai, levanta a mão direita, por favor. Só quem é pai, glória a Deus. Então escuta as instruções. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4: pais, criem os vossos filhos na disciplina do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque depois de muitos dias não se desviará dele. E tem um papel importante dos pais aqui que eu vou desenvolver muito bem, em nome de Jesus. Qual é o papel da correção, meu filho? Olha quantas coisas a Bíblia fala sobre correção. Provérbios capítulo 29, versículo 17 diz: pai, corrijam os vossos filhos, e no futuro vocês terão descanso. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: Deus, como pai, corrige aquele que ama e açoita aqueles que são seus filhos. Se é seu filho, tem que ser corrigido por você. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Aquele que ama não hesita em castigá-lo. Escute, Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz: a insensatez está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina lhe trará o livramento. Olha o que a Bíblia está dizendo: toda criança já está inclinada a ser insensato, levado, mas a vara da disciplina vai lhe trazer livramento. Provérbios 29, versículo 15. Pregando só a Bíblia, irmão. É só o que está na Bíblia para a família. Provérbios 29, versículo 15: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue à sua própria vontade trará vergonha aos seus pais. Olha o que a Bíblia está dizendo: a importância de um pai corrigir, a importância de um pai disciplinar. Mas enquanto eu lia sobre isso, eu vi que até leis já inventaram por aí. O diabo usou alguém, não vou falar nome por ética, uma endemoniada, para inventar a tal da lei da palmada. Aleluia! Quem já ouviu aqui a lei da... não pode mais corrigir um filho, não pode mais brigar com um filho, senão vai parar na cadeia, senão fica... Escuta isso daqui. Na verdade, o que a sociedade quer, o que a mídia quer, o que o mundo quer é que os nossos filhos, os seus e o meu que está por vir, entenda e aprenda que podem fazer o que quiser, que não serão corrigidos. É isso que eles querem ensinar. Mas entre o que a lei da palmada diz, entre o que uma deputada endemoniada diz, entre o que a mídia diz e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Eu continuo pregando a Bíblia. Oh
gente, pensa comigo aqui. Eu vou ser didático. Quem aqui já apanhou de chinelo do seu pai aqui? Oh meu Deus, olha só, pastor. Quem aqui já apanhou de sandália, de tamanco? Quem já apanhou de vara? Quem de vara? Essa daqui vai ter um montão. Quem já apanhou de chinelo voador? O que é o chinelo voador, Eric? É aquele que a tua mãe pega na mão. Tu sai pela porta, desce a escada, vai para a esquina. Quando tu pensa, escapei, ele pega na cabeça. Aleluia. É o chinelo. Oh meu filho, esse que está pregando para você, até de colher de pau já apanhou de sandália, de chinelo, de tudo, e não está pregando aqui para você hoje. Você não está aqui adorando hoje, é porque a correção não mata, a correção ensina. Então aprenda a corrigir os seus filhos, pais. Corrija. Quem aqui já ficou de castigo? Você morreu? Você ficou problemático? Você ficou sequelado? E por que hoje é assim, gente? Eu estou te mostrando na Bíblia. Se você fizer o que a Bíblia diz com sabedoria, você vai ter uma família saudável e criada nos princípios da Bíblia. Eu vou falar algo aqui para vocês, e o nosso irmão Geraldo pode confirmar amanhã. Amanhã é dia de expediente. Pode confirmar amanhã lá no trabalho. Escute isso daqui. Eu com 13 anos de idade, um dia cheguei em casa e fiz algo que eu tenho até vergonha de falar. Não vou nem falar o quê. Eu arrumei um problema lá em casa. E o meu tio, que trabalha com o nosso irmão Geraldo, ele veio me corrigir. E no ato da correção eu apontei o dedo bem para o rosto dele e falei assim: eu vou te matar, eu vou crescer, vou comprar uma arma e eu vou te matar. E a lágrima desceu nos olhos dele com aquela palavra. Ele saiu, me largou de canto. Quando minha mãe chegou no trabalho, ele chamou o Hélio e falou: olha, eu fui corrigir o Eric. E ele olhou nos meus olhos com todas as letras e disse: quando eu crescer, eu vou começar a trabalhar, vou arrumar um emprego, vou comprar uma arma e eu vou te matar. Foi o que eu falei para ele. E minha mãe falou: ele disse isso, deixa ele comigo. Irmãos, eu já estava esperando um couro, eu já estava esperando um negócio apertar para mim. Minha mãe falou: fica dentro de casa, amanhã você não vai para a escola, amanhã você não faz nada até eu chegar. Eu falei: tá bom, pelo menos não apanhei. Minha mãe foi trabalhar, deu a noite, minha mãe chegou. Chega minha mãe em casa com a sacola, abre a sacola, era um caderno de 20 matérias. Minha mãe colocou em cima da mesa, pegou uma caneta e escreveu na primeira folha: não devo falar que vou matar meu tio. E falou: tu tá de castigo até tu escrever isso no caderno todo. Ô meu filho, pensa num caderno de 20 matérias, eu escrevendo: não devo falar que vou matar meu tio, não devo falar. A mão doía, dava cãibra. Vamos resumir aqui porque eu preciso chegar no texto para profetizar. Eu fiquei cerca de 20 dias trancado dentro de casa, escrevendo: não devo falar que vou matar meu tio. Depois de 20 dias, acabou o castigo. Eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, os amigos: rapaz, tu estava de férias? Você ficou sumido, faltou tanto. Eu com vergonha disse: não, eu estava estudando. Eu estava escrevendo dentro de casa. E alguém falou: não, mas se estuda na escola, se aprende na escola. E eu lembro que eu falei para esse alguém: na escola, na verdade, eu aprendo matemática, português, ciência, geografia, e hoje até ideologia de gênero se aprende lá. Só que é dentro de casa que eu aprendo a ter conduta, que eu aprendo a respeitar, que eu aprendo a ser homem, que eu aprendo a ser gente. Escuta isso, pai: a primeira escola educativa do seu filho não é fora, é dentro da sua casa. Ensina-o esta noite. Glória a Deus, eu estou aqui pregando, meu filho, depois de escrever num caderno de 20 matérias. E deixa eu focar nisso daqui só mais um pouquinho para a gente caminhar no texto. Esses dias a internet tem muita coisa ruim, você concorda com isso? Só que dependendo de como você navega, você encontra alguma coisa que edifica. E esse dia eu vi um vídeo. Nesse vídeo, americano,
uma criança pegou o telefone da mãe escondida e ligou para a polícia. Estava passando uma patrulha logo próximo e falou: olha, a queixa é daquela casa ali. Vamos lá ver o que está acontecendo, Geraldo. Quando o policial chegou na porta da casa, antes que a mãe viesse, a criança veio por debaixo da perna e falou: prende ela. Prende ela. Por quê? Porque me botou de castigo. Porque ela me corrigiu. Porque ela me deu uma sandalhada. E o policial foi, olhou para a face da mãe e disse: senhora, me dá licença? Ela falou: sim. O policial fechou a porta com a criança do lado de fora e falou: o que você fez? E ele falou: não fiz nada. Ah, nada. Sua mãe te colocou de castigo, te deu uma sandalhada por nada. Escuta aqui, a próxima vez que você aprontar e ligar para a polícia, é o policial que vai te dar uma cintada. Escuta isso. A criança entrou para dentro de casa, fechou a porta, foi correndo abraçar a mãe. A mãe falou: o que houve? Ele falou: mãe, a partir de hoje pode me corrigir quantas vezes a senhora quiser. E a mãe falou: por quê? Ele entendeu: porque se a minha casa não corrige, a polícia corrige fora. Deus está dando uma instrução para alguém: se a casa não corrigir, o mundo vai corrigir. E eu quero profetizar que o seu filho não será corrigido pelo mundo, o seu filho não sofrerá nas garras do mundo, porque haverá um pai que o ensinará nos preceitos do Senhor. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Glória a Deus. Para os filhos, honra seu pai e a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Para os filhos, filhos em tudo obedeçam vossos pais. Filhos, ouvem a instrução dos vossos pais. O filho sábio é a alegria do pai, mas o insensato é a tristeza da mãe. Eric, você leu um texto e você disse que iria profetizar sobre a minha família, com base nesse texto, 1 Samuel capítulo 17. Mas 1 Samuel 17 é uma guerra. 1 Samuel 17 é o episódio do gigante. Mas escute, 1 Samuel 17, na verdade, tem um contexto familiar. Por que tem um contexto familiar? Porque você vai ver um pai que está preocupado com seus filhos, mandando alimento para os filhos. Você vai ver 3 irmãos que estão guerreando na mesma guerra. E você vai ver um irmão mais novo, e além de levar alimento, também vai ser o instrumento para livramento para os seus outros irmãos. Então, na verdade, 1 Samuel 17, eu encontro esse contexto família. E a primeira coisa que eu vi, e já quero profetizar sobre a sua casa, é que nesse capítulo você vai ver a casa de Jessé, que era muito simples, gente. A casa de Jessé era simples demais. Só que na casa de Jessé, Deus fez algumas coisas grandiosas. Primeiro, Deus levantou 3 guerreiros na casa simples de Jessé: Eliabe, Abinadab e Samar. Segundo, Deus levantou o maior guerreiro, que foi Davi, que veio a ser o 4. Terceiro, Deus levantou um pastor dentro daquela casa. Quarto, Deus levantou um tocador de harpa dentro daquela casa, que quando tocava, até demônio expulsava. Quinto, Deus levantou um líder tão eficaz dentro daquela casa, que ele chegou numa caverna, encontrou gente com depressão, gente devendo, gente para baixo, e ele transformou aquela galera de baixo nos valentes do seu exército. Eric, o que você quer dizer? Lá vai, por mais simples, pequena e sem tanta evidência que seja a sua família, Deus tem poder de levantar alguém importante e grande para o reino dentro dela. Alguém levantou a mão direita, eu queria que você levantasse a esquerda também, porque eu quero profetizar. Deus é perito em levantar gente proeminente para o reino de dentro de família simples. Eu profetizo isso com base na Bíblia. 1 Samuel 9:21, Saul disse: a minha família é pequena, e Deus disse: mas tu vais ser rei. Em Juízes 6 verso 15, Gideão diz: minha família é a menor de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Mas Deus disse: tu serás um libertador
libertador. Por que que a família de Saul era pequena e ele foi rei? A família de Gideão era pequena e ele foi libertador. Porque Deus é perito em levantar gente diferenciada dentro de... Oh meu Deus, oh aleluia. Com base no que eu estou pregando, eu quero profetizar. Assim diz o Senhor: se prepare, porque eu estou para fazer algo grandioso dentro de casas simples essa noite. Quem sabe você está dizendo: Eric, mas na minha casa nunca teve alguém importante. Você será o primeiro, seu filho será o primeiro. Eric, na minha casa não tem advogado. Se prepara que Deus pode levantar um. Eric, na minha casa não tem um doutor, não tem um juiz. Se prepara que Deus pode levantar um. Eric, na minha casa ninguém se formou na faculdade ainda. Se prepara porque você vai se formar. Eric, na minha casa ninguém viajou para fora do país. Se prepare porque você vai viajar. Deus vai fazer um mover na sua casa. Quantos recebem a palavra? Quantos recebem a palavra? Eu nunca vi esse movimento na minha casa. Deus nunca levantou alguém importante dentro da minha família simples. Eu moro em Belfor Roxo. Eu moro num bairrozinho. Se Deus quiser, meu irmão, Deus vai entrar lá no teu Belfor Roxo. Ai, meu Pai da glória. Se Deus quiser, Deus vai entrar na sua tribo pequena. Se Deus quiser, Deus vai entrar no seu ambiente desfavorável, só para te levantar com autoridade, porque Deus tem poder para fazer isso. Segunda coisa que eu quero profetizar aqui nesse texto, escute. Na verdade é mais um alerta do que uma profecia. Capítulo de número 17, no verso de número 8, está escrito assim: não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolha alguém que desça a mim. Olha isso, desça a mim. No versículo 3 diz que haviam dois exércitos. Um estava em cima de um monte à direita e outro exército em cima de um monte à esquerda. Entre eles estava o vale. Para que houvesse uma guerra, eles precisavam descer nesse vale. E essa é a proposta do Golias: escolha um homem que desça a mim. Só que no versículo de número 25, as palavras de Golias mudam. Porque alguém olha e fala assim: vocês viram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o exército do Deus vivo. Ora, a proposta inicial é: alguém desça onde? Lá no vale. Como não houve alguém que descesse ao vale, o gigante, além de descer no vale e não encontrar ninguém, agora estava subindo para o lado que pertence ao povo de Deus. E aqui está um alerta de Deus para a sua vida. Enquanto o gigante já desceu no vale e já está ganhando o terreno de Israel, a Bíblia diz que o irmão de Davi olha para Davi e quer discutir com Davi. E aqui está um problema, porque enquanto Eliabe discute com alguém da sua própria casa, tem um gigante que está ganhando terreno, ele não percebe. Tem um gigante que está movendo na sua casa e ele não tem ciência. Deus está me autorizando a te instruir nessa noite: não perca tempo guerreando com gente da tua casa, porque enquanto você guerreia com quem é de dentro, o gigante está fazendo a festa, o gigante está entrando no seu terreno. E eu gosto da Bíblia, tá? Porque Davi não deu confiança. Ele percebeu que Eliabe queria contender. Existem problemas, diversos problemas que atacam uma família, mas todos são de duas naturezas. Primeiro, natureza externa, é aquilo que vem de fora. Golias é um problema externo, é alguém que está vindo de fora afrontar a família de Davi. Só que agora tem um problema interno. Qual é o problema interno? É a contenda do irmão de Davi com ele. Permita-me te dizer que problemas externos não costumam destruir famílias. Por que não? Porque quando algo de fora ataca, a tendência é a família se unir para resistir.
dividir. Tu já viu quando a tua casa passa por um problema que é externo, todos se unem para vencer esse problema. Agora existem problemas internos que destroem famílias com uma veemência tão grande que não dá para contar. E há um alerta de Deus para você esta noite: não se descuide. O teu inimigo na verdade é Golias. Não peleje com quem é da sua casa. Não olhe os membros da sua família como adversário, porque enquanto você faz isso, o inimigo atua. Você poderia falar para essa mesma pessoa que você falou no começo da pregação, para ela falar assim: aprenda a identificar quem é o Golias e quem é o membro da sua família. Foi Jesus quem me alertou. Se você não identificar, há um problema muito grande. Em Mateus 12, 25, parte B, Jesus diz: toda casa subdividida contra ela mesma não subsistirá. Todas as vezes que há essa contenda interna, gente, até facilita o trabalho do diabo. Até facilita o trabalho do Golias. Mas olha a lição que Davi está me dando aqui. Davi conseguiu identificar. Me prova na Bíblia? Provo. Davi deixou de lado, está escrito: e Davi virou-se do seu irmão e se voltou para o Golias. Quem é esse aí? Sabe o que Davi está me ensinando? Aprenda a identificar o verdadeiro adversário. E só aí tu não vai contender com pessoas erradas. Tem gente achando que o inimigo é carnal. Ah não, o problema é com meu filho, o problema é com meu marido, o problema lá em casa é com a minha esposa. Só que na verdade o problema não é teu filho, não é teu marido, não é tua esposa. O problema é um Golias que está te afrontando e você não sabe. Escuta isso daqui. Eu gosto de pregar experiências que eu já vivi, porque muito edifica a minha vida e vai edificar a sua também. Um dia, meu amigo, irmão Geraldo, eu estava novo convertido, cerca de 15 anos de idade. Eu recebi uma ligação da minha mãe: Eric, vem aqui em casa. Por quê? Porque eu briguei com a sua irmã. Olha isso, nós se embolamos dentro de casa. Eu falei: legal, filha e mãe brigando dentro de casa. Se embolaram sim, puxou cabelo, se arranhou, foi um rolo terrível. Aí eu fui lá, pastor. Quando eu cheguei dentro de casa, minha irmã estava no quarto, com as mãos viradas para trás, não vou nem imitar porque é feio, com um vidro de perfume na mão, tomando perfume, dando gargalhada e com o olho virado. Eu falei: ah, Satanás, está manifestado, pode sair, está repreendido em nome de Jesus. Minha irmã voltou ao normal e falou: o que houve? Não sabia nem o que tinha acontecido. Eu expulsei o demônio dela, chamei a minha mãe, fiz uma oração e voltei de novo com meus afazeres. Na mesma semana, minha mãe me disse de novo: Eric, vem aqui novamente. Eu falei: de novo, diabo? Ela falou: não, vem cá, porque eu vou te explicar o que está ocorrendo. Quando eu cheguei na porta de casa, malas prontas, e eu falei: que malas são essas? Que bolsas são essas? E minha mãe disse: eu tomei uma decisão, não aguento mais esse vendaval aqui em casa. A partir de hoje, ou eu saio de casa, ou o seu padrasto sai de casa, ou a tua irmã sai de casa. Alguém vai ter que sair dessa casa para o problema ser resolvido. Eu chamei a minha mãe, chamei a minha irmã e chamei o meu padrasto. Falei: vamos dar a mão todo mundo, porque a partir de hoje não sai você, não sai minha irmã e nem sai o meu padrasto. Ela falou: não, como é que vai ser resolvido? Eu falei: é o diabo que vai sair, porque o problema não está em vocês, o problema é o diabo que está atuando aí dentro. Eu quero profetizar sobre a sua vida: não haverá separação, não haverá filhos saindo de casa, não haverá ninguém fazendo as malas, porque se por um caminho o diabo entrou dentro da sua casa, por 7 ele vai ter que sair hoje. Deus está dizendo: o inimigo é outro. Você precisa identificar o verdadeiro inimigo da sua casa. Por último aqui, para eu finalizar,
Vai sair ninguém, mãe. Tem mais, eu deixo aqui um conselho. Como eu vi que o diabo estava atuando muito lá dentro, eu falei, a partir de hoje, eu quero ser o pastor da minha casa. Ela falou, uau, você vai ser um pastor? Eu falei, sou. Era membro ainda, estava começando a falar de Jesus ainda. Eu falei, eu vou ser o pastor da minha casa. A partir de hoje vamos ter o culto doméstico. Ela falou, o que é o culto doméstico? Eu falei, uma vez por semana. E quem dera se você puder fazer uma vez por dia. Uma vez por semana, eu vou reunir todo mundo aqui. Eu vou ler uma palavra, vou fazer uma oração e esse diabo não vai se manifestar mais aqui dentro. Eu fiquei 1 ano fazendo culto doméstico, gente. Foi 1 ano que não teve mãe brigando com filha. Foi 1 ano que não teve mãe querendo ir embora. Foi 1 ano que eu não recebi ligação atribulada. E isso produziu tantos frutos que hoje a minha mãe está lá em Cabo Frio, região dos Lagos, pastoreando igreja junto com meu padrasto. Já foram salvos. E é Deus dizendo, é fruto de você ter se levantado como uma autoridade dentro da sua casa. Deus conta com você para se levantar na sua casa. Escute para mim fechar agora. O gigante afrontou. Glória a Deus. O gigante afrontou o exército por 40 dias. Quantos dias? Mas Davi ouviu essa afronta por 1 dia. Por quantos dias? Tá. Por que a afronta durou 40 dias para a família de Davi, mas para Davi só durou 1? Porque toda a afronta do diabo só dura dentro de uma casa até que alguém resolva se levantar e lutar por ela. Eu vou repetir porque você não se animou. Deus está dizendo, o diabo só move na casa de alguém até que alguém decida se levantar para ser um canal de Deus dentro desta casa. Olha o que Davi falou: não desanima o coração de ninguém, não fica ninguém desanimado. Por quê? Porque eu vou me levantar. E quanto tempo a afronta durou? Depois que Davi se levantou, nem 1 dia. Porque só dura até que um animoso, um animado decida se levantar pela sua casa. Vamos para a Bíblia, gente. Marcos 9:21. Trouxeram uma criança que quando o demônio pegava ela, caía no fogo, se levantava, se jogava na água, rosnava e ninguém podia resolver. Jesus perguntou há quanto tempo ela está assim, e o pai respondeu, desde nascença. Legal, desde que nasceu. Mas quanto tempo ela permaneceu assim depois que o pai levou ela em Jesus? Nem 1 segundo. Por quê? Porque isso só dura até que alguém dentro de casa se levante e resolva lutar pela sua família. Eu vou melhorar. A filha de Jairo estava com um problema, enferma, quase morta dentro de casa, até que Jairo se levantou e foi buscar a Cristo. Quanto tempo ela ficou moribunda depois que Cristo chegou? Nem 1 segundo, porque o espírito de morte só rondava até que alguém decidiu se levantar. Depois que alguém se levantou, o espírito de morte saiu. A Bíblia diz que um oficial foi até Jesus pedindo ajuda para o seu soldado, e Jesus disse, eu vou na sua casa. Ele falou, não, eu sou um homem também sujeito à autoridade, eu tenho um exército, e eu digo a esse vai, ele vai, eu digo ao outro volta, ele volta. Diga só uma palavra sua. E Jesus disse, pode voltar para casa. O homem voltou, encontrou o moço são e salvo e perguntou, a que horas isso aconteceu? E alguém falou para ele o mesmo horário que Jesus liberou a palavra. Ele entendeu que o moço foi curado. Por quê? Porque o problema só vai durar até que alguém leve esse problema a Jesus, até que alguém se levante. Hoje Deus quer levantar um Davi animado, corajoso, disposto para dar um fim nesse problema dentro desta casa. Será que Deus pode contar com um Davi aqui hoje? Será que Deus pode contar com alguém hoje? Para que haja restauração dentro de uma casa, Deus só precisa de um animado. E eu quero acreditar que você será o agente de restauração dentro da sua casa hoje. Quem sabe você está sentado aqui nesse culto da família e está dizendo assim,
Eu gostaria que o meu esposo tivesse e ele não vem. Eu gostaria que o meu filho viesse e ele não veio. E Deus está dizendo, que bom que você veio. Porque para que haja uma transformação, um mover de Deus, só basta que um se anime. Só basta que um se levante. Posso fazer o apelo? Posso fazer o apelo? Pode? Escute. Davi se levantou e venceu o gigante. Davi se levantou por sua família. E isso é uma característica de Davi, tá? Em 1 Samuel capítulo 30, Amaleque entrou na cidade de Ziclag, saqueou a cidade, levou a família de Davi, seu filho, suas filhas, os familiares dos seus soldados. Está escrito que primeiro, Davi chorou com amargura. Segundo, Davi ficou angustiado. E terceiro, Davi se animou, se levantou. Eu sei que tem coisas que acontecem que vêm para te fazer chorar, para te fazer ficar angustiado. Só que a proposta de Deus e de Davi para a nossa vida é: tudo muda quando alguém se levanta, se anima e vai lutar pela sua casa. O resultado você já sabe. Davi restaurou a sua família, resgatou a sua família, porque ele se levantou por ela. E para mim fechar essa noite, se você me perguntar, Eric, qual é a maneira mais eficaz? Alguém falou aqui, você fala de novo, Arão? Pode falar mais alto. E quando alguém se levantar, haverá um mover de Deus dentro dessa casa, dentro dessa família, para a glória do nome dele. Eric, qual é a maneira mais eficaz para que alguém possa viver um grande mover dentro da sua casa? Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, meu filho, e será salvo tu. Eu gosto dessa ordem: tu e a tua casa. Sabe o que o Paulo estava dizendo? O projeto de Deus dentro da sua casa começa contigo. Você entrou aqui nesse culto hoje a convite de alguém. De repente sentiu no seu coração: eu vou lá porque é um culto para família, eu quero ouvir sobre família. Só que a verdade, eu te digo sem medo algum, o Espírito Santo foi quem te trouxe aqui dentro hoje, só para te dizer: o projeto de restauração que a sua casa precisa começa contigo. Sua casa viverá um grande avivamento quando você deixar eu avivar você. Sua casa viverá um grande despertamento quando você deixar eu te despertar. Você não lembra de Josué, gente, capítulo 24, 15? Vocês estão cocheando demais em 2 pensamentos. Escolhe aí a quem vocês vão servir. Se vai servir a Deus, se vai servir a Baal. Porém eu quero dizer uma coisa: eu e a minha casa. Josué está dizendo: eu decido viver o novo de Deus na minha família. E há uma importância tão grande nessa atitude, nessa aliança, que Davi, quando estava no leito de morte, ele orou dizendo assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo ele estabeleceu uma aliança de paz, que em tudo guardará a minha casa. Sabe o que Davi estava dizendo? A aliança que Deus tem comigo vai trazer benefício para dentro da minha casa. Eu quero saber